Olá, queridos irmãos, boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja sobre nossas vidas, famílias e sobre a nossa nação. Que o sangue de Jesus nos cubra, nos purifique e nos lave de toda injustiça. Que o sangue de Jesus venha nos blindar do alto da cabeça à planta dos pés e nos trazer livramento contra as ciladas malignas. Meus amados, eu sou a pastora Rosa Pereira e estou aqui representando o meu ministério. Ministério Eu Confesso Senhor, que é um ministério de libertação através da confissão. E esse ministério ele tem embasamento bíblico. E uma das palavras da Bíblia que embasam esse ministério encontra-se em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados, porque muito pode em sua eficácia a oração de um justo. Meus amados, quando nós chegamos com uma pessoa que nós reconhecemos a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, seja ela pastor, seja líder, seja até mesmo um irmão da igreja, onde você perceba e tenha o testemunho de que é uma pessoa de Deus, quando nós nos achegamos a essa pessoa e confessamos os nossos pecados, nós iremos receber dessa pessoa orações de cura. E assim nós seremos sarados de enfermidades espirituais. Em muitos casos é necessário a confissão. Existem outras formas de sermos curados, mas a confissão ela é extremamente importante para largarmos, deixarmos de mão o pecado. Provérbios 28:13 diz que aquele que esconde o seu pecado nunca prosperará, mas aquele que confessa e larga alcança de Deus a misericórdia. Por isso, a importância de confessarmos os nossos pecados. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças por mais esse momento, Senhor, na tua presença. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade da vida, porque deitamos, dormimos e acordamos, Senhor, por louvor da tua glória. E estamos hoje aqui para aprender um pouco mais, Senhor, acerca do mundo espiritual, Pai. Senhor, prepara o coração e a mente dos meus irmãos para receberem essa palavra de orientação, de ensino, e que ela venha trazer edificação, Senhor, nas suas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, me capacita, Pai, me capacita para compartilhar esse ensinamento e assim poder ser um instrumento de bênção e de glória no teu reino, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós sabemos que o mundo espiritual, ele é um mundo invisível. Deus é espírito. E nós que caminhamos nesse mundo secular, nesse mundo terreno, muitas vezes nós não temos noção do que se passa no mundo espiritual. E só há um jeito de nós começarmos a acessar o mundo espiritual. É através da busca dos dons, principalmente o dom de profecia, onde Deus nos fala através de sonhos e visões, onde Ele nos fala através de palavras audíveis, onde Ele nos fala através da revelação da sua santa palavra, ou até mesmo usa uma pessoa para chegar com você e trazer revelação. O Senhor, Ele é soberano e tem inúmeros instrumentos para se manifestar nas nossas vidas. Mas o primeiro passo que nós temos que dar é o da busca. É buscar a presença de Deus, é buscar ser curado, é buscar ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. É nos relacionarmos com Deus. Nós temos que trazer Deus para a nossa vida e caminhar diariamente com Ele, lado a lado. Aí sim, você terá a sua vida transformada
pela presença de Deus, porque não existe nada mais precioso do que a presença de Deus em nossas vidas. Muitos falam, muitos desejam, mas poucos tomam a iniciativa de se dedicar a essa busca, de se dedicar a buscar um estreitamento de relacionamento com o nosso Pai. Deus, Ele criou o homem para a sua adoração, Ele criou o homem para si, para que o adore, para que o busque, para que esteja ali com Ele. Ele é Pai, e como Pai Ele quer a presença de seus filhos. Então, o primeiro passo para entendermos o mundo espiritual, para buscarmos curas espirituais, é mergulhar no mundo espiritual. E hoje aqui eu gostaria de falar com vocês a respeito de como ser curado de enfermidades espirituais. No nosso último vídeo eu falei sobre enfermidades espirituais versus enfermidades físicas. E ali eu pontuei alguns sintomas das enfermidades espirituais e falei um pouquinho também de legalidades que se abrem na nossa vida para que essas enfermidades nos alcancem. Então eu quero falar para vocês hoje sobre como ser curado de enfermidades espirituais. As enfermidades físicas nós já sabemos, nós temos que ir ao médico, fazer exames para verificação das taxas, tomar os remédios, comer de forma saudável, procurar dormir bem, fazer exercícios, enfim. Quando a gente vai ao médico, ele dá uma prescrição e a gente precisa seguir aquela prescrição para poder ficar curada da enfermidade, né, que assolou o nosso corpo. E quanto à enfermidade espiritual, como é que fazemos? Qual é o médico que nós devemos procurar? O médico que nós devemos procurar é o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele sonda a intimidade de Deus, o interior de Deus, ele é a essência de Deus, então ele sabe de todas as coisas. Então nós devemos, através dessa busca, fazer a sondagem, buscar respostas para essas enfermidades espirituais. No reino espiritual, queridos, existem leis e princípios. E quando nós quebramos essas leis, quando nós quebramos os princípios, nós abrimos legalidades para sermos atingidos pelos nossos inimigos. Existem princípios como o princípio da honra, o princípio da autoridade, da fidelidade, da hospitalidade, da justiça, da verdade, do direito e vários outros princípios dentro da palavra de Deus. E a lei mais proclamada dentro da palavra de Deus é a da semeadura no reino, que se encontra ali em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que diz assim: de Deus não se zomba, o que o homem plantar, isso ele colherá. Queridos, o mundo espiritual, ele é como aqui na terra, né? Aqui na terra nós temos as nossas leis. Nós temos as nossas leis que nós devemos seguir e obedecer. Se a gente infringe alguma dessas leis, nós corremos o risco de perder a nossa liberdade, de ir para a prisão. Então, no mundo espiritual é da mesma maneira que acontece quando nós infringimos alguma lei espiritual, quando nós infringimos alguns princípios espirituais, abre-se as legalidades e nós podemos ser lançados em cativeiros espirituais. E muitos desses cativeiros podem ser enfermidades espirituais. Aí você diz assim: e aí, pastora, como é que eu faço para me achegar ao Espírito Santo para descobrir qual é o problema que eu tenho? Já que eu fui ao médico, fiz exames e os exames deram todos normais e eu fico sentindo sintomas estranhos, dores, inquietações, perturbações, como é que eu faço para descobrir qual enfermidade espiritual está se abatendo sobre mim? Eu sugiro a você que comece fazendo uma campanha de oração.
de 7 dias, de 14 dias ou de 21 dias, baseado no Salmo 139 da Bíblia, que é um salmo de sondagem do espírito, sondagem da alma, sondagem do corpo. E eu vou ler para vocês aqui alguns versículos do Salmo 139. Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim coloca a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? E para onde eu fugirei da tua face? E esse salmo termina assim: Sonda-me, Senhor, e me conhece. Conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Comece fazendo uma campanha baseada nesse salmo, que eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai falar com você. Aí você diz assim: como é que o Espírito Santo vai falar comigo? Ora, o Espírito Santo ele vai começar a trazer para você sonhos, vai trazer visões, ele vai fazer você se lembrar de coisas da sua infância ou coisas, situações que você viveu e você não se recorda mais. Ele vai trazer a tua lembrança, ele vai colocar inquietações para você buscar reconciliações com pessoas. E durante esse processo dessa campanha de busca, de sondagem do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, eu sugiro que você tenha ao lado da sua cama um bloco de anotações e uma caneta. Aí, quando você sonhar, ou quando você tiver alguma visão ou pensamento, se você acordar pela madrugada, você prontamente já anota, porque muitas vezes a gente deixa para anotar de manhã e acaba esquecendo. Então você já anota ali e segue o seu soninho tranquilo, e de manhã você vai rever a sua anotação e vai fazer oração a Deus. E Ele vai trazer para você, o Espírito Santo ele vai pontuar as áreas da sua vida que precisam, que necessitam de cura. Porque muitas vezes essas legalidades que nós abrimos no mundo espiritual, muitas vezes elas trazem enfermidades para o corpo físico. Ela é gerada no mundo espiritual e se manifesta no corpo físico. É por isso que muitas vezes nós fazemos exames e não aparece nada. Há pouco tempo eu tive um amigo que foi recolhido pelo Senhor, que ele estava com câncer, mas os médicos não conseguiram descobrir aonde esse câncer estava instalado no corpo dele. Porque certamente era uma seta espiritual. Certamente era uma seta espiritual. E essas setas, elas vêm sobre nós através das legalidades que nós abrimos. Às vezes nós temos um coração muito duro, um coração que não perdoa, um coração que não aceita pedidos de desculpa, um coração que não aceita reconciliação. Ou então nós guardamos traumas, dores, as 7 chaves no coração, não aceitamos conversar com ninguém, com um terapeuta, com um pastor, com uma pessoa que seja da nossa confiança. Nós guardamos aquele trauma, aquela situação, as 7 chaves, e isso daí vai adoecendo o nosso corpo. Isso daí é comprovado que quando nós temos problemas emocionais, traumas não resolvidos, a ciência já comprovou que o corpo começa a sentir os reflexos dessa situação. Por isso a importância da confissão, por isso a importância de fazer essa limpeza
no nosso interior. Por isso a importância de fazer essa busca através do poder do Espírito Santo, através da palavra de Deus, para que Deus venha nos mostrar. O Espírito Santo, ele vai pontuar as áreas que necessitam de cura. Muitas vezes é a sua área financeira. A pessoa que tem problemas financeiros, ela tem que procurar fechar as legalidades, pagando as suas dívidas. Mas a dívida já prescreveu, já tem 10, 15 anos. Se você tiver hoje a oportunidade de pagar essa dívida, vá lá e pague. Vá lá e pague, porque o mundo espiritual fica reclamando. E muitas vezes você trabalha dia e noite e o teu dinheiro vai para um sactel furado. Você não sabe onde que seu dinheiro vai parar. Porque existe uma abertura espiritual. Você comprou e não pagou. E aquele buraco está ali sugando as suas finanças. Então é necessário fazer esse fechamento. Às vezes você pediu emprestado de alguém, se você não pode pagar, chegue com a pessoa, peça liberação. Meu irmão, não tenho condições, estou desempregado, estou com alguém doente na família, eu estou doente, o carro quebrou, alguma coisa assim, não tenho condições de lhe pagar agora. Ou você me libera ou você espera um pouco mais. Mas tem que haver um acordo feito através das palavras, para que no mundo espiritual os demônios que agem na área das finanças não venham oprimir a tua vida e causar mais problemas para você. Na questão dos relacionamentos, tem as reconciliações, tem os ajustes que nós precisamos fazer com pessoas que tivemos desentendimento. É importante fazer. Ah, pastora, mas aquela pessoa é tóxica, eu não quero aquela pessoa na minha vida. Mas faça primeiro a reconciliação, o ajuste. Chegue com ela e se ela insistir que tem razão, que você está errada, aceite. Tá bom, meu irmão, então eu estou errada. Me perdoe em nome de Jesus, que a partir de hoje o que houve entre nós seja selado com o sangue de Jesus e que possamos caminhar em paz. Não é obrigado você conviver com essa pessoa novamente, não é. Mas faça o ajuste com ela, faça a reconciliação com ela. Existem pessoas difíceis da gente lidar, pessoas tóxicas que ficam sugando nossas energias, pessoas invejosas que não querem que a gente esteja bem. Então a inveja, a palavra de Deus diz que ela corrói os ossos. O espírito de inveja, ele corrói os ossos. Então muitas vezes a pessoa está do nosso lado, mas está de olho naquilo que a gente tem e atrapalha a nossa vida. Então esse tipo de pessoa, nós não é preciso, não é obrigado. Deus não lhe obriga a caminhar junto com ela. Faça o seu conserto com ela e siga a sua vida, abençoe a vida dela para que ela seja feliz e que ela siga, né, em paz. Com relação à área profissional, né? A palavra de Deus diz que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda acalma o furor. Muitas vezes nós vivemos num ambiente profissional que é um ambiente pesado, é um ambiente de muita confusão, de disse-me-disse, de fofoca, de contenda, de brigas, de bate-boca. Queridos, sempre tenha na sua boca uma palavra branda. A palavra de Deus, ela não falha. Se o Senhor deixou escrito isso para nós, então vamos exercitar, vamos colocar em prática, para que a sua vida seja um símbolo de paz no lugar onde você está. E o teu comportamento, a tua atitude venha apaziguar aquele ambiente ali. Porque a palavra de Deus diz que as trevas não prevalecem contra a luz. E se você é uma pessoa de luz, uma pessoa de paz, a paz vai se estabelecer no seu local, ali onde você está. Porque você está ali representando a luz de Cristo, você está ali representando a presença de Deus. E a paz vai se estabelecer. Por isso, não entre na corda, não entre no meio na sintonia desse ambiente, porque você só tem a perder. Daqui a pouco você vai estar contaminado, vai estar também fazendo parte daquilo ali, e o testemunho de Cristo na sua vida não vai estar valendo de nada. Então, seja uma pessoa de paz. No relacionamento conjugal, a palavra de Deus diz que nós devemos nos irar, mas não pecar.
é quase que impossível que o casal não tenha suas divergências. Mas um casal não pode dormir brigado. Um casal não pode dormir um de costa para o outro, de bico, sem se falar e levar essa situação por dias. A palavra diz que a gente não deve colocar o sol sobre a nossa ira. Então, ou seja, não pode levar aquela situação, aquela briga para o dia seguinte. Procure se resolver antes de dormir. Converse, sentem juntos, né? Vocês se amam, têm uma aliança junto, né? Tem família, né? Vocês têm toda uma vida junto ali, em parceria. Então, por que vai dormir assim, né? Tem que dormir em paz. Tem que resolver as situações através da conversa, através da comunicação, através da compreensão, acima de tudo através do amor, que o amor é que une uma pessoa a outra em um casamento. Então é seguir o conselho do Espírito de Deus e ter paz com seu cônjuge. Outra área da nossa vida é a ministerial. A ministerial ela abrange o mundo espiritual, né? Então lá no nosso ministério, onde nós conhecemos e pregamos a palavra, é onde nós somos mais exigidos. A palavra de Deus em Lucas 12, 48 diz assim: a quem mais é dado, mais é cobrado. A quem mais se confiou, mais se lhe pedirá. A quem mais é dado, mais é cobrado. A quem mais se confiou, mais se lhe pedirá. Isso significa o quê? Nós que conhecemos a palavra, somos mais cobrados no mundo espiritual para termos as atitudes e posicionamentos que a palavra nos ensina. Porque nós estamos ali ensinando, pregando, nós estamos ali orando pela vida de pessoas, nós estamos ali declarando o que diz a palavra, então nós temos que viver a palavra. Nós só temos a autoridade de Deus na nossa vida se vivermos a palavra dele. Não adianta pregar sem vivência, não adianta pregar sem testemunho. A palavra de Deus ela precisa ser manifesta na nossa vida e através da nossa vida. Por isso que no campo ministerial nós temos que ter zelo redobrado, porque seremos muito mais cobrados. E o Espírito Santo de Deus, ele pode revelar coisas acerca da sua saúde física. Né? Às vezes a gente pensa que está bem e de repente está desenvolvendo algum quadro de enfermidade, alguma doença e não sabemos. Mas quando nós temos esse alinhamento com o Espírito Santo, quando nós vivemos ali afinados com Ele sinaliza para nós que nós devemos nos cuidar. Isso já aconteceu comigo várias vezes. E já aconteceu também, eu vou dar um testemunho aqui, sempre eu gosto de dar os testemunhos, né? Não se escandalizem, porque eu vivo no mundo espiritual mesmo, mergulhada, e através do dom profético, Deus se manifesta na minha vida, e assim acontece. E o testemunho que eu dou é fiel e verdadeiro. Uma vez a minha filha, eu acho que ela tinha uns 10 anos de idade, ela acordou com uma alergia muito forte debaixo da axila dela esquerda. E eu olhei aquilo e ela chorava porque ela dizia que doía, e eu lavava com soro e tudo. Eu digo, eu vou lhe levar num médico, mas deixa a mamãe orar primeiro. Na hora que eu estava orando por ela, eu ouvi audivelmente, o Espírito Santo falar, passa um Silon AM. E eu não conhecia esse medicamento. Aí rapidamente eu parei a oração, peguei um papel e anotei um Silon AM. Aí voltei e continuei minha oração. Quando eu terminei, fui até uma drogaria e comprei esse medicamento. Hoje em dia ele só é vendido com receita médica. Mas há muitos anos atrás, quando minha filha era pequenininha, não era necessário receita médica. E eu fui na drogaria e comprei, voltei para casa e passei o Oncilon. Né? Olhei a bula e passei o Oncilon. Não é certo se automedicar, só que eu estava ali em oração e eu ouvi o Espírito de Deus falar comigo. E eu tinha a convicção no meu coração que era o Espírito de Deus. Por isso eu fiz. Aí passei durante alguns dias, eu acho que uns 5 a 7 dias, e desapareceu completamente.
completamente. E a outra vez foi que eu tive uma dor de cabeça muito forte, a ponto de não conseguir pentear o cabelo, de não conseguir deitar minha cabeça no travesseiro. E eu passei uma noite inteira com essa dor na cabeça, e quando eu acordei pela manhã, mal eu acordei, eu ouvi o Espírito Santo dizer para mim: toma uma dipirona de 1000 miligrama, né? E aí eu pedi para o meu filho comprar na drogaria. O meu filho foi e comprou e eu tomei. Aí a dor de cabeça cessou, mas mesmo assim eu fui ao médico, fiz exames e o médico disse que eu não tinha nada. Mas eu falei para ele, né, dos sintomas. Ele disse: a senhora poderia ter tido um AVC, né, por conta de alguma intercorrência na sua circulação. Mas enfim, o Espírito Santo me medicou e eu fiz, mas eu não aconselho ninguém, não estou aconselhando ninguém se automedicar, em nome de Jesus. Eu fiz por causa da minha intimidade com Deus e porque eu tinha e tenho convicção de que foi o Espírito de Deus que prescreveu para mim as 2 medicações. Deixar isso bem claro, em nome de Jesus. Bem, quando nós realizamos esses concertos, nós fechamos as portas de legalidade. E o que acontece? A cura se manifesta, a reconciliação surge, aonde havia confusão se apazigua, aonde havia enfermidade brota a cura no corpo físico, né? Porque muitas vezes sentimentos como mágoa, ressentimento, sentimentos de frustração, decepção, traumas mesmo emocionais de palavras que foram proferidas contra nossas vidas, elas abrem feridas na nossa alma, e essas feridas são portas de legalidade para que os espíritos de enfermidade se alojem no nosso corpo. Por isso que é importante nós termos um coração limpo diante de Deus. Quando você fizer essa campanha do Salmo 139, que você pedir para Deus limpar o seu coração e que Ele limpar, você não vai querer outra coisa na vida a não ser ter um coração limpo. É muito bom a gente poder deitar e dormir em paz, sabendo que não existe nenhuma pendência na nossa vida para que haja essas legalidades para o inimigo. É muito bom. Sempre eu estou fazendo, inclusive agora, nesse exato momento, eu estou no 13º dia dessa campanha, porque sempre eu faço, para ter sempre o coração limpinho. Essa sondagem na minha vida, ela é regular, né? Um mês sim, um mês não, eu estou fazendo para não abrir legalidade na minha vida. E eu sugiro a você que faça o mesmo. Então vamos encerrar aqui com uma oração. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por este aprendizado e pela oportunidade do ensino, Senhor. Muito obrigada, muito obrigada. Que essa palavra encontre, Senhor, respaldo no coração e na mente dos meus irmãos e que ela venha ajudá-los, meu Deus, a se fortalecerem contra as astutas ciladas do diabo, Senhor, meu Deus, como diz a tua palavra. Que essa palavra venha blindar, Senhor, a mente e o coração delas, em nome de Jesus. E que elas realmente se dediquem a buscar a limpeza do seu coração, a limpeza da sua alma, para terem uma vida abundante, saudável, a vida que Cristo trouxe para nós. O Senhor não trouxe somente a salvação, a vida eterna, mas Ele trouxe também, segundo a palavra de Deus em João 10:10, Ele trouxe uma vida abundante. E essa vida abundante é justamente uma vida de paz, de tranquilidade, uma vida, Senhor meu Deus, de saúde, uma vida com as finanças em dias, uma vida com todas as necessidades supridas. E que o ensinamento de hoje, meu Deus, venha trazer para eles justamente esse patamar, esse estágio de vida, Senhor, e eles passem a desfrutar da vida abundante que Jesus conquistou. Senhor, muito obrigada pelo privilégio, pela oportunidade de mais uma tarde na tua presença juntamente com eles. Eu peço ao Senhor que visite cada um deles, Pai.
em nome de Jesus, e que receba aos pés da cruz a oração, a petição, a intercessão, daquilo que cada um deles está precisando nesse momento em sua vida, meu Deus. Essa é a minha oração, Pai, de agradecimento ao Senhor. E eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, se esse conteúdo edificou a sua vida, eu peço a você que se inscreva no meu canal, que curta, dê aquele likezinho ali, que comente, faça um comentário ou deixe seu pedido de oração para que a gente possa estar apresentando diante do Senhor. E é importantíssimo também o compartilhamento para que essa palavra, esse ensinamento chegue a muitas vidas e assim possamos, através da palavra de Deus, edificar a vida de nossos irmãos. Então é essa petição que eu faço a vocês hoje, em nome de Jesus, agradecendo por esse tempo de qualidade na presença de Deus. Muito obrigada, fiquem na paz do Senhor, graça e paz.